Durante séculos, este texto sagrado foi mantido longe dos olhos ocidentais, mas sua recente revelação deixou todos sem palavras. Esta versão antiga contém 81 livros e narra as histórias dos vigilantes e dos nefilins que outras Bíblias simplesmente omitiram. Muitos não estão percebendo a verdade aqui, mas este é um detalhe crucial que conecta a profecia antiga ao nosso mundo moderno. E tem mais: os segredos contidos nela podem ser a descoberta mais importante da nossa geração. Sabedoria ancestral protegida por monges etíopes. A história deste livro ancestral começa nas altas montanhas da Etiópia, um lugar que nunca foi totalmente dominado por forças externas. Essa independência permitiu que a Igreja Ortodoxa Etíope mantivesse seus registros em segurança por mais de 1.700 anos. Enquanto o resto do mundo alterava suas Bíblias durante grandes reuniões e concílios, o povo da Etiópia manteve seus 81 livros exatamente como eram. Essa coleção é, sem dúvida, uma das mais extensas e antigas do mundo. Ela inclui 46 livros do Antigo Testamento e 35 do Novo Testamento. A maioria das pessoas no Ocidente usa uma Bíblia com apenas 66 livros, e mesmo a versão católica tem apenas 73. Isso significa que há muita informação adicional na versão etíope que permaneceu desconhecida por muito tempo. Para começar, esses livros foram escritos em uma língua antiga chamada Ge'ez. Essa língua era usada no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial sob o reinado de Ezana. Como os livros eram guardados em mosteiros no alto de penhascos, eles sobreviveram às guerras e à passagem do tempo. Mel Gibson dedicou muito tempo a pesquisar essas histórias antigas para seus filmes. Ele descobriu que esses livros não se limitam a repetir o que já sabemos. Eles acrescentam camadas de mistério e detalhes que fazem as histórias tradicionais parecerem apenas a ponta do iceberg. Um dos aspectos mais negligenciados dessa Bíblia é a forma como ela mescla raízes africanas e judaicas. É um olhar profundo sobre uma fé que permaneceu autêntica e poderosa. Basicamente, ela representa uma época anterior à época em que muitos grupos modernos começaram a ditar o que as pessoas deveriam ou não ler. Ainda circulam muitos rumores sobre o motivo pelo qual esses livros foram omitidos de outras Bíblias. Alguns dizem que os líderes em Roma consideraram as histórias estranhas demais. Outros acreditam que as informações eram perigosas demais para o cidadão comum. Mas eis a questão: a Igreja Etíope nunca considerou esses livros estranhos. Para eles, as histórias de anjos e gigantes antigos são parte normal de sua história. Ninguém esperava que isso acontecesse, mas o interesse de pessoas como Mel Gibson fez com que o mundo voltasse a examinar esses pergaminhos. A informação é tão densa que leva anos para realmente compreendê-la por completo. Estamos falando de milhares de páginas de história que descrevem como o mundo foi criado e o que aconteceu antes do grande dilúvio. Não se trata apenas de religião. Trata-se da história secreta da raça humana. O que a maioria das pessoas não percebe é que esses textos já foram populares até mesmo na Europa antes de serem gradualmente relegados ao esquecimento. As páginas antigas descrevem um mundo onde o céu e a terra estavam muito mais próximos do que estão agora. Anjos caídos e seus filhos gigantes. Uma das partes mais explosivas da Bíblia etíope é o livro de Enoque. Este livro foi amplamente lido pelos primeiros cristãos e é até mencionado no Novo Testamento, mas acabou sendo removido do cânone ocidental. O mais curioso é que Enoque conta a história dos vigilantes. Esses anjos foram enviados para observar a terra, mas decidiram quebrar as regras. Eles viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram deixar o céu para estar com elas. Segundo o texto, 200 desses seres pousaram no Monte Hermon. Eles não vieram apenas para viver ali, mas trouxeram consigo conhecimento proibido. Ensinaram os humanos a fazer espadas e armaduras, a usar plantas medicinais e até mesmo a ler as estrelas. Isso soa como progresso, mas o livro diz que levou a muitos problemas. Os filhos nascidos desses anjos e humanos eram os nefilins. Eram guerreiros gigantes com centenas de metros de altura. Eram tão grandes que a terra não conseguia sustentá-los e eventualmente começaram a se voltar contra tudo ao seu redor. Este é um detalhe crucial.
pois explica por que o grande dilúvio teve que acontecer. Não se tratava apenas de os humanos serem maus, mas sim de o mundo estar repleto dessas criaturas gigantes e de conhecimento sombrio. O livro de Enoque fornece os nomes dos líderes desses anjos caídos, como Semiazá e Azazel. Também descreve visões do céu repletas de fogo e cristal. Enoque foi levado aos céus e viu como o sol e a lua funcionam além dos segredos do clima. Muitas pessoas se perguntam por que isso foi retirado de nossas Bíblias. Alguns acham que torna o mundo muito parecido com uma história de fantasia. Mas para a igreja etíope, este é um relato literal do que aconteceu. Esses gigantes deixaram ruínas e lendas que podem ser encontradas em todo o mundo. Mel Gibson frequentemente insinuou que existe um lado mais sombrio e complexo do mundo espiritual do que o que vemos na escola dominical. O livro de Enoque é a prova definitiva disso. Ele descreve uma guerra no céu que se estendeu à terra e mudou o nosso DNA para sempre. Há muitos dados nessas páginas sobre os ciclos do tempo e os movimentos das estrelas. Inclui até mesmo um calendário de 364 dias. Isso é diferente dos calendários que a maioria das pessoas usava naquela época. Isso demonstra que esses povos antigos tinham acesso a conhecimentos matemáticos muito avançados. Essa história oculta de gigantes sugere que nosso passado foi muito mais violento e estranho do que imaginamos. Poder ancestral guardado na Etiópia. Outra parte importante desse mistério envolve a Arca da Aliança. A maioria das pessoas conhece a história da Arca por meio de filmes, mas a Bíblia etíope e seu livro sagrado, o Quebra-Nagast, contam uma versão muito mais detalhada. De acordo com esses registros, a Arca não está perdida. Ela está guardada em uma pequena capela na cidade de Axum. Conta-se que a rainha de Sabá visitou o rei Salomão em Jerusalém e eles tiveram um filho chamado Menelik. Quando Menelik cresceu, foi visitar seu pai e acabou trazendo a arca de volta para a Etiópia. Para o povo etíope, isso não é apenas uma lenda. Eles acreditam nisso de todo o coração. Dizem que a arca é protegida por uma linhagem de monges que nunca se afastam dela. Esses monges são os únicos autorizados a vê-la e permanecem com ela até falecerem. Muitos não estão enxergando a verdade aqui, mas a arca é descrita como algo mais do que apenas uma caixa para os 10 mandamentos. Algumas teorias sugerem que era uma fonte de grande poder ou um artefato tecnológico antigo. A Bíblia etíope fornece o contexto espiritual para a escolha da Etiópia como o lar definitivo desse objeto sagrado. Ela retrata a Etiópia como a nova Sião, um lugar onde a verdadeira fé foi mantida viva, enquanto o resto do mundo mergulhava nas trevas. O interesse de Mel Gibson pela arca e pelos pergaminhos etíopes demonstra o quanto ele valoriza essas ligações físicas com o passado. Ele sabe que se a arca for real, isso muda tudo o que sabemos sobre poder e história. Ainda circulam muitos rumores sobre o que acontece com aqueles que tentam se aproximar demais da arca sem permissão. As pessoas falam de luzes estranhas e de uma sensação de energia pesada ao redor da capela. Isso é dizer o mínimo, pois a área é um dos locais mais fortemente guardados da Terra. A Terra. O livro dos Jubileus, também presente na Bíblia etíope, complementa essa ideia ao explicar como a história é dividida em blocos de 49 anos. Ele demonstra que existe um plano divino por trás do destino desses objetos sagrados e de quanto tempo eles permanecem lá. Pinta um retrato de um mundo estritamente controlado por regras celestiais que esquecemos. A presença da arca sugere que a Etiópia detém um poder inexplicável para o resto do mundo. Segredos que mudam tudo para sempre. A Bíblia etíope consiste em 81 livros, um número que supera em muito o cânone ocidental padrão e altera fundamentalmente o panorama teológico. Esta coleção não se limita a adicionar anedotas suplementares. Ela proporciona uma revisão estrutural da vida e da natureza de Jesus. Ao incluir textos como o Livro da Aliança e as Epístolas de Clemente, a tradição etíope oferece uma visão detalhada do período pós-ressurreição, uma janela de tempo que permanece em grande parte desconhecida em outras tradições.
Esses textos sugerem que os 40 dias que Jesus passou na terra após sua ressurreição não foram dedicados à contemplação silenciosa, mas à transmissão de um complexo sistema esotérico sobre a arquitetura da alma e os mecanismos iminentes do fim do mundo. É aqui que a narrativa se transforma de um ensinamento puramente moralista para algo muito mais técnico e cósmico. O interesse de Mel Gibson por essa versão específica do Messias deriva do desejo de ir além da imagem do servo sofredor, se voltar para uma figura de majestade absolutamente aterradora. O Jesus encontrado nos pergaminhos etíopes está inextricavelmente ligado ao patriarca antediluviano Enoque. Essa conexão posiciona Jesus como um rei cósmico com autoridade direta sobre as hierarquias planetárias e os anjos caídos mencionados no livro de Enoque. Nesse contexto, o Messias é um administrador celestial de alta patente cuja chegada foi orquestrada de acordo com alinhamentos astronômicos precisos. Isso leva à teoria de que os anos perdidos de Jesus não foram passados no Levante, mas nas terras altas da Etiópia. Especula-se que ele tenha viajado para Shum para obter a sabedoria ancestral preservada desde a época de Salomão e da rainha de Sabá, preparando essencialmente seu corpo físico para abrigar o imenso poder necessário para seu ministério posterior. As implicações mais ousadas desses livros extras sugerem que a Bíblia etíope contém códigos de ativação para a consciência humana. Alguns pesquisadores propõem que a sintaxe e a estrutura específicas da língua de Es, usadas nesses pergaminhos, atuam como uma chave mnemônica, desbloqueando memórias reprimidas de nossas verdadeiras origens. Se Jesus era de fato um rei cósmico, então seus ensinamentos sobre a alma eram na verdade instruções sobre como navegar em um universo multidimensional. Isso desafia os pilares fundamentais da história ocidental, que há muito tempo prefere uma versão de Jesus mais fácil de controlar dentro de uma estrutura religiosa patrocinada pelo Estado. A supressão desses 81 livros foi uma manobra política calculada para ocultar o fato de que a humanidade possui uma linhagem ligada às estrelas, e não apenas à poeira. Além disso, os alertas etíopes sobre o fim do mundo descrevem um engano tecnológico ou baseado em frequências. Isso sugere que, na era final, a verdade será enterrada sob camadas de ruído artificial e falsos líderes usarão versões distorcidas das escrituras para manter o controle. No entanto, a profecia também menciona que os pergaminhos antigos, aqueles que estão sendo digitalizados e discutidos por figuras como Gibson, emergiriam exatamente no momento em que os sistemas antigos começassem a falhar. Atualmente, estamos testemunhando o colapso do embargo teológico que durou 2 milênios. A internet tornou-se a ferramenta para essa escavação digital, permitindo que o público em geral contorne os guardiões da academia tradicional. Se esses livros representam a palavra de fé original e não editada, a realidade da história humana precisa ser completamente reescrita. Estamos diante de um cenário em que a Arca da Aliança protegida na Etiópia não é apenas uma caixa de ouro, mas uma interface literal com a autoridade cósmica descrita no Livro da Aliança. A presença dessa tecnologia na Terra explicaria por que a Igreja Etíope permaneceu tão ferozmente independente e por que sua Bíblia é muito mais abrangente. É um mapa do tesouro que nos afasta de uma existência simplificada e controlada e nos leva de volta a uma realidade onde as estrelas, os anjos e o Messias fazem parte de uma única estrutura de poder coerente, que finalmente está se tornando visível novamente. Será que o mundo tem a coragem de aceitar uma história que inclui gigantes anjos e poderes ocultos? Queremos saber a sua opinião sobre esse antigo mistério. Então, conte-nos nos comentários se você acredita que esses livros foram escondidos de propósito. Se você gostou dessa análise profunda da Bíblia Etíope, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias nunca antes contadas.